Paz do Senhor, eu sou o reverendo Davidson Alves, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom estar com você aqui. Esse mês é o Janeiro Branco. Janeiro Branco fala sobre saúde mental. E a igreja ela não pode se furtar a falar sobre esse assunto. Afinal de contas, nós cristãos recebemos de Deus, ou recebemos de Cristo, a mente dele. E a gente precisa viver em equilíbrio. Saúde mental é muito importante para o cristão. Esse mês, então, a gente está buscando na palavra de Deus como ter uma mente saudável. Pois é, só que muitos de nós são como Saul, autossabotadores. Eu quero ler para você 1 Samuel 15, versículo 23. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul, primeiro rei de Israel, o homem mais belo da sua época, o mais alto, o mais forte, e mesmo assim tinha uma autoimagem terrível. Ele era um autossabotador, tinha uma mente completamente desequilibrada. Afinal de contas, o próprio Deus disse que daria para o povo de Israel alguém que fosse a imagem deles, que tivesse o coração parecido com o deles. Hoje, então, eu quero levar você, junto comigo, a buscar essa mente saudável e a identificar as marcas de um autossabotador. Enquanto cristãos, precisamos ter uma mente equilibrada. As marcas do autossabotador são as seguintes. No versículo 3 do capítulo 15, fala sobre rebeldia. Primeiro, o autossabotador é rebelde. Rebelde por quê? Ora, Deus mandou Saul fazer algo bem específico através de Samuel. Mandou ele para uma guerra e mandou ele aniquilar tudo aquilo que tivesse vida naquele determinado local. Saul desobedeceu, ele não obedeceu a Deus, ele agiu como um rebelde, não fez aquilo que lhe foi mandado. Então a primeira marca de um autossabotador é a rebeldia, nunca faz aquilo que lhe foi mandado. Segunda marca de um autossabotador, a mentira. Quando Samuel então chega no arraial onde estava lá Saul, ele disse: "E aí, Saul, como foi a batalha?" Ele falou: "Não, a batalha foi maravilhosa. Fizemos tudo aquilo que Deus mandou." E aí Samuel disse para Saul: "Vem cá, Saul, o que eu estou ouvindo? Uns mugidos de animal? Você fez completamente aquilo que foi lhe ordenado?" "Ah, Samuel, a gente pegou os melhores bois, as melhores ovelhas e também poupamos o rei dos amalequitas." E aí Samuel disse: "Vem cá, Deus não disse para aniquilar todos?" Mentira. Segunda marca, então, do autossabotador é mentira. Ele tenta mentir para se dar bem em algumas situações. Sabe aquela mentirinha branca? Pois é característica de um autossabotador. Terceira marca de um autossabotador é a baixa autoestima. O versículo 17 diz que Saul estava com medo da postura dos seus vassalos do exército. Ele estava com medo do que os anciãos iam falar. Então, a estima dele estava baseada no que os outros achavam e não no que Deus falava. Complicadíssimo isso, é mais uma marca então do autossabotador. O autossabotador ele tem medo das aparências. Se você for no versículo 24 e no versículo 30 de 1 Samuel 15, você vai ver essas marcas em Saul. Medo, medo dos outros, medo das aparências, medo das circunstâncias. E, finalmente, a última marca de um autossabotador que é dirigida a nós nesse texto é a arrogância. Versículo 35. O último versículo relata o seguinte, que nunca mais Samuel viu a Saul depois desse episódio. Alguém que o ajudou, alguém que o acompanhou, que o deu de comer, que disse para ele onde ele deveria procurar aquilo que ele estava procurando. Ele nunca mais olhou para trás e quis saber de Samuel. O autossabotador, ele é extremamente mal agradecido. Então, nós precisamos identificar as características de um autossabotador. Quais são as características de um autossabotador na nossa sociedade? Primeiro, ele não consegue descansar. Ele chega em casa e fica preocupado com tudo que ele deixou no trabalho.
Ele fica preocupado com as circunstâncias ao redor. Ele é um indivíduo, por natureza, ansioso. O autossabotador é ansioso. Segundo, ele procrastina as tarefas importantes. Aqui, e procrastinar não é preguiça. Procrastinar é deixar as coisas mais difíceis por último. E essas coisas mais difíceis levam tempo. Tudo que leva tempo precisa de mais tempo para organizar a nossa cabeça, averiguar tudo que está ao nosso redor. E quando nós deixamos as coisas mais difíceis por último, isso acaba pesando e levando a gente a acumular. É como se fosse uma bola de neve. Bom, o autossabotador, mais uma característica, ele é extremamente desorganizado. Pois é, desorganizado. Não consegue colocar as coisas em dia, não consegue ter uma agenda, não consegue ter um direcionamento adequado. Já viu aquelas pessoas que o guarda-roupa parece um lugar de guerra? Que o quarto é extremamente bagunçado? É uma característica de um autossabotador. Autossabotador. E, principalmente, outra característica, pessimista. Pessimista. Ele não consegue ver as situações por um ângulo melhor. Ele sempre pensa no pior. Bom, a autossabotagem, então, ela deixa algumas marcas no trabalho. Esse indivíduo nunca consegue, assim, inteiramente interagir com as pessoas. Sempre tem alguém o olhando de soslaio, sempre tem alguém querendo o lugar dele. A vida cotidiana fica uma vida extremamente difícil, porque sempre desconfia das pessoas que estão ao redor. Tem sempre alguém querendo passar a perna. Tem sempre alguém querendo machucar. E principalmente nos relacionamentos. Por causa disso, esse indivíduo precisa ser tratado por Deus. E como é que a gente cura a autossabotagem? Primeiro, submissão a Deus. Precisamos obedecer a Deus. Em segundo lugar, contrição de coração. Colocar o nosso coração no centro da vontade de Deus. Então eu te convido para fazer uma avaliação. 1 Coríntios diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu te convido a fazer uma avaliação de você. E segundo, uma autorreflexão é necessária. Romanos capítulo 12 diz o seguinte: não pense de si além do que convém. Se você é um autossabotador, Tiago 5,16 diz o seguinte para você: confesse. Confesse para alguém o seu pecado, para que você seja curado disso. E nós precisamos reconhecer a soberania e a sabedoria de Deus. Principalmente porque reconhecimento é necessário. Reconhecimento de quem Deus é. Sabe por quê? Porque o que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, esse sim alcançará misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Se você for um autossabotador, existe uma saída. Mente de Cristo, mente equilibrada. Visite-nos na Igreja Presbiteriana em Nova Serrana. Deus te abençoe.